Olá, futuros especialistas! Aqui é a doutora Neide Pires e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha trajetória dentro da medicina. Vou compartilhar com vocês alguns lugares onde eu trabalhei logo após ter me formado em medicina. Desde que eu comecei a faculdade de medicina, desde o primeiro semestre da faculdade, eu já sonhava com o dia da colação. Aquele evento maravilhoso onde no final iam declarar, que eu estaria apta para exercer a medicina. Então foram 6 anos sonhando com aquele momento. E o meu dia da colação foi um dia mágico, muito melhor do que eu imaginava. E depois de passar toda aquela êxtase, de ter conseguido superar os 6 anos, de ter passado por todos os 12 semestres da faculdade, veio muito medo e insegurança da minha parte, Então eu já era médica, eu já podia me inscrever no Conselho Regional de Medicina, eu já poderia ter o meu carimbo médico e eu já podia exercer a medicina. E veio aquele medo da responsabilidade que estava nas minhas costas, o medo da responsabilidade de cuidar de pessoas, de ter pessoas dependendo, deixando suas vidas sobre a minha conduta e sobre a minha responsabilidade. Então, eu terminei a faculdade e eu passei um bom tempo ainda sem exercer a medicina por causa dessa insegurança mesmo. A gente, quando termina a faculdade, a gente tem muita teoria, a gente tem pouca experiência e a gente tem pouco conhecimento segmentado, direcionado para a prática. Então, essa foi uma das maiores dificuldades e barreiras que eu precisei enfrentar para depois começar a exercer a medicina. Mas eu vou compartilhar com vocês alguns lugares que foram para mim, porta de entrada, para exercer a medicina. Essa profissão linda, que a gente sonha bastante, a gente começa a faculdade já sonhando com esse dia de colação de grau. Para mim foi muito maravilhoso. Depois que eu me formei, alguns meses depois, de eu vencer essa insegurança, eu decidi começar a trabalhar, decidi começar a exercer a medicina. E a primeira coisa que eu fiz foi dar plantão em pronto atendimento. Gente, isso foi uma experiência muito boa pra mim, Porque eu imaginava algo, eu me imaginava como, meu Deus, o que aquele paciente vai dizer? Será que ele está infartando? Será que está tendo um AVC? Será que está tendo um tromboembolismo pulmonar? Eu pensava em piores coisas na urgência e emergência. Claro que a gente vai ver isso também, mas não é numa proporção tão grande, como eu imaginava. Então eu comecei a dar plantão em pronto atendimento. Inicialmente eu comecei a dar plantão onde tinha possibilidade de ter mais de 2 médicos no serviço. Então no começo da minha profissão eu nunca aceitei plantão onde eu era a única médica no serviço, Porque eu precisava do outro médico para discutir, para tirar uma dúvida, para, alguma coisa que desse errado, eu teria um apoio ali. E eu aconselho muito que você faça isso também, se você é estudante de medicina, está terminando a faculdade, não seja o único médico no serviço nos seus primeiros plantões. Então eu comecei no pronto atendimento, dando plantão em UPA, geralmente ia no final de semana, sábado e domingo geralmente são dias mais tranquilos na UPA. Eu acredito que domingo de dia seja um dos melhores dias na semana para dar plantão para quem está começando ali a exercer a medicina, para médicos recém-formados. Depois de alguns meses de ter iniciado, os plantões na UPA, na unidade de pronto atendimento, eu aceitei também um convite para ser médica numa unidade móvel de urgência, tipo SAMU. Então era uma equipe, uma empresa terceirizada, que era coordenada por um médico e eles convidavam profissionais da saúde para prestar alguns serviços. Por exemplo, eles me pegavam em casa, levavam até na casa de algum doente, que estava precisando de alguma avaliação clínica ou algum procedimento, ou então para transporte mesmo, Então você ia na casa daquele doente, avaliava ele, se ele precisasse, por exemplo, de uma avaliação terceirizada ou de uma avaliação especializada, você
conduziria esse paciente até o hospital de referência, digamos assim. Ou então acontecia também deles me pegarem em casa, ir até um determinado lugar, por exemplo, um paciente que sofreu um trauma ou teve algum problema de saúde na rua ou qualquer outro espaço. A gente ia lá, fazia a primeira avaliação e eu ia determinar qual serviço, qual hospital a gente precisaria levar aquele doente. Então foi um dos lugares também que foi servir como porta de entrada para mim, né, na profissão médica depois de eu ter me formado. Então eu exerci também esses plantões, acho que eu ia 1, 2 vezes na semana, eram coisas bem pontuais assim, né. Se alguém estivesse precisando, eles me pegavam em casa, eles tinham uma ambulância, né, iam lá, me pegavam em casa, eu ia até o endereço do doente, fazia a avaliação, tivesse algum procedimento da medicina, eu faria, prescrevia medicações e etc, e etc. Se eu achasse, então, na avaliação que esse doente estava muito mal, que não ia melhorar com um tratamento ambulatorial em domicílio, eu conduziria esse paciente na nossa ambulância até um hospital terciário, um hospital que tivesse, né, como dar um maior suporte e conduzir melhor aquele doente naquela situação específica. Então foi um dos lugares também que foi porta de entrada para mim, né, na medicina, ao exercer a medicina. Depois dali eu recebi um convite para trabalhar com um médico amigo meu em um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Eu lembro que naquela comunidade tinham 2 CAPS, então tinha o CAPS de álcool e drogas e tinha o CAPS geral. Aí eu comecei a trabalhar nesse CAPS geral e aquele médico amigo meu, ele era um psiquiatra, ele fazia avaliação, né, de transtornos psiquiátricos e eu, naquele local, naquele CAPS, eu tinha que fazer uma avaliação clínica. Então eu precisaria avaliar eles, examinar e descartar possíveis causas orgânicas, né? Então, sempre que um paciente ele começa a evoluir com sintomas psicológicos, né, alterações comportamentais, enfim, você precisa primeiro excluir, né, avaliar e excluir causas orgânicas que podem estar ocasionando todos aqueles sintomas. Então, eu fazia essa avaliação, eu excluía essas causas orgânicas e depois o psiquiatra ele vinha para tentar avaliar melhor e se enquadrar ali em alguns dos transtornos mentais. Além disso, além dessa avaliação, eu fazia também toda semana uma visita domiciliar junto com a psicóloga. Então era eu, a psicóloga e o motorista, a gente ia para casa desses doentes toda semana fazer uma avaliação. A gente via como é que eles estavam, a relação com a família, como é que tá, se tá usando ou não a medicação, como é que tá sendo a resposta à medicação. E dentre outras coisas, então a gente fazia isso. Além da avaliação no CAPS, a gente fazia a visita domiciliar. Foi uma experiência de muito aprendizado para mim, né? Eu sou muito grata por ter vivenciado essas experiências, porém, isso veio mais confirmando para mim que nem todas as especialidades são para todos os médicos. A psiquiatria ela é muito rica, né, de informações, ela é muito importante. Eu vejo que esses doentes precisam de um profissional que tenha conhecimento, que tenha essa empatia, que consiga dar, né, uma atenção e conduzir melhor eles para que eles consigam, né, gente, voltar a condições normais, porque transtornos mentais, eles interferem em tudo na vida de uma pessoa, né? A pessoa não consegue mais fazer suas coisas como antes e isso interfere de forma negativa de todos os sentidos na vida daquele indivíduo. Porém, essa experiência para mim veio mais confirmando que a psiquiatria não era para mim. Eu conseguia examinar e avaliar esses doentes e tentar dar o meu melhor, porém eu não me via fazendo isso por muito tempo. Eu acredito que eu fiz isso por 5 a 6 meses e agradeci bastante, porém não continuei porque eu não me sentia assim muito bem, né? Não conseguia, tinha casos que me deixavam muito assim
tocada, chocada, e eu não dormia direito pensando naquilo. Então a gente fazia visita domiciliar, por exemplo, para pacientes com esquizofrenia, e eu não conseguia, eles, gente, eu me sentia mal por isso, por não conseguir tirar essa pessoa daquela situação. Eu somatizava, comecei a apresentar sintomas, eu somatizava as coisas para mim. E isso começou a me deixar doente também. E eu disse que, enfim, talvez não seja para mim essa especialidade, talvez não seja para mim essa função, mas eu acredito que a gente precisa muito, muito, muito de profissionais que se identifiquem com a área onde eles vão exercer, porque isso vai facilitar bastante a gente avaliar e conduzir corretamente e da melhor forma possível os nossos doentes. Depois disso, eu ainda trabalhei num hospital terciário, eu dava plantão também nesse hospital, e eu comecei a auxiliar um obstetra durante cesarianas eletivas, cesarianas agendadas a pedido da paciente, né? Antigamente tinha uma lei que permitia que as pacientes, elas, se tivessem desejo, elas poderiam sim assinar um termo de cesariana a pedido, né? Se tivessem ali cumprindo todas as orientações do Ministério e tudo mais. Então, eu fazia essas cesarianas eletivas com aquele profissional e foi muito bom pra mim, gente, porque desde o internato na medicina eu já me identificava com a ginecologia obstetrícia, e ter esse profissional perto, né, de mim e poder participar dessas cirurgias com ele me mostrou que era isso que eu tinha que fazer para minha vida, era isso que eu ia exercer a vida toda. Então foi muito bom essa experiência, eu fiquei muito tempo acompanhando esse profissional, né, nas unidades de pronto atendimento, acompanhava eles no atendimento do pré-natal, acompanhava nas cirurgias eletivas, né, de cesariana, algumas vezes também tive a oportunidade de acompanhá-lo durante cirurgias ginecológicas via vaginal, como histerectomia via vaginal, né, a retirada do útero por via vaginal, e outros procedimentos também para resolver ali patologias do trato genital inferior. Alguns anos depois eu montei um projeto também de educação em saúde feminina, onde a gente levava palestras e treinamentos para escolas, igrejas, faculdades, empresas sobre saúde da mulher, como forma de conscientizar, educar e diminuir também desfechos negativos na área da saúde feminina. Essas foram as coisas que eu fiz, né, que eu faço até então na medicina como profissional, mas a primeira porta de entrada, né, na medicina como profissional para mim foi uma unidade de pronto atendimento, foi uma UPA, foi um plantão. E até hoje essa é a porta de entrada que tem menos barreira para um médico recém-formado, né? Logo após a formação, primeira coisa que você vai conseguir, né, não é um concurso, é um plantão no pronto atendimento, né? Eu tive a oportunidade também de participar de alguns concursos médicos, né, para médico da atenção primária, médico de saúde da família, né, médicos de postos de saúde. Resumindo então, os lugares onde eu trabalhei como médica recém-formada foi a unidade de pronto atendimento, a UPA, né, que é o pronto-socorro. Trabalhei também no CAPS, né, o Serviço de Atendimento Psicossocial. Trabalhei também no SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e prestei serviços também no hospitais secundários e terciários ali no pronto atendimento desses hospitais, e auxiliando também algumas cirurgias obstétricas e ginecológicas. E hoje eu trabalho somente na área de ginecologia e obstetrícia, seja na parte profissional como também educativa, né, através do projeto Muala de Educação em Saúde Feminina. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seu amigo médico ou estudante de medicina,